Olá, que bom estarmos juntos nesse dia. Estamos iniciando mais uma célula e realmente é uma alegria estar com você, líder de célula, você, meu irmão, irmã que está assistindo esse momento especial, esse momento que paramos para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu me alegro por estar aqui e por ter você aí nos assistindo neste momento. É muito especial. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito, porque Deus tem sido bondoso conosco, Deus tem sido grandioso em nossas vidas e podemos respirar, podemos celebrar o Senhor e sermos gratos a Ele pela sua fidelidade e a sua bondade. E vamos estar nesses minutos que se seguirão juntos. Quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo, compartilhando essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, elas também sejam fortalecidas no Espírito. E na última semana nós comentamos sobre crescimento espiritual. E nós vamos continuar falando sobre crescimento espiritual, sobre estarmos crescendo espiritualmente. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito comum, falado, sobre em relação aos cristãos, e que nós precisamos entender realmente isso. E vamos estar trabalhando essa palavra, essa mensagem ao seu coração nesse tempo. E eu quero ler com você a palavra de Deus, iniciando a nossa célula nesse momento. Eu quero ler a palavra de Deus e depois nós vamos estar orando, vamos estar também meditando em tudo isso aqui. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a Bíblia diz para nós, no versículo 18, assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O versículo 19 diz: Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E o versículo 20 diz: Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos com os teus filhos nesse tempo, por estarmos nessa célula, por podermos estar compartilhando a tua palavra com esses amados nesse dia tão especial. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento, a revelação do Senhor, iluminando os nossos corações para que possamos compreender o teu plano, o teu propósito e venhamos realmente viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, aquilo que o Senhor deseja, e que nós venhamos conhecer o Senhor dia após dia. Essa é a verdade, essa é a essência, e que esse líder, que esse irmão, essa irmã possa vir ao conhecimento do Senhor, a ter essa plenitude dia após dia. Nós oramos abençoando cada um dos teus filhos, que eles sejam fortalecidos em ti nesse tempo e que esses minutos que nós vamos estar juntos venha a ser realmente de um crescimento espiritual na vida dessas pessoas e que elas pratiquem para que possam crescer dia após dia no Senhor e na tua verdade. Nós oramos, Pai, abençoando os teus filhos e pedimos a tua presença em nosso meio a cada instante, a cada momento, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e graças a Deus. A carta de Paulo aos Efésios é algo muito especial para as nossas vidas e num tempo tão remoto, quando Paulo escreve essa carta à igreja do Senhor, à igreja de Cristo em Éfeso, e ele traz algo que é tão contemporâneo, que é tão importante para os nossos dias, tão especial para essa realidade que nós estamos vivendo. E a Bíblia é maravilhosa porque ela é atemporal e isso é fantástico para nós, porque nós podemos aprender com ela, viver as verdades da palavra de Deus todos os dias e elas sempre serão novas, elas sempre serão verdadeiras e isso é extraordinário. E Paulo ele está escrevendo à igreja e está falando
a essa igreja, e ele começa a trazer para nós uma ideia de uma nova humanidade, de uma humanidade que está seguindo a cabeça que é Cristo, que é o Senhor. E ele está falando então a essa humanidade, está falando a esses homens, a essa raça, que ela deve estar sendo cheia do Espírito Santo. E o verbo que está apresentando aqui no original, encher-se, significa ser completo. Isso então está dizendo que a presença do Espírito Santo ela é completa na nossa vida. Ela vai ser completa. Quando o Espírito de Deus veio sobre nós, ele não vem por etapa, ele não vem por momentos, ele vem por completo, ele veio por completo sobre nós. E então ele está dizendo para nós sermos cheios, ser completos da presença do Espírito de Deus, ser completos dessa presença. E ele está falando para nós não nos embriagarmos com vinho. A palavra embriaguez para nós, na realidade, realmente é ser bêbado no português, realmente é embebedar, e também o original traz essa ideia de embebedar. Mas é uma expressão no original, quando a gente vai buscar o que significa embriaguez, que se fala assim, intoxicar. E então, como essa nova raça, essa nova humanidade, nós não podemos estar nos intoxicando com algumas coisas. Por isso nós precisamos usar, precisamos beber, precisamos ingerir na nossa vida aquilo que não vai ser tóxico, aquilo que não vai ser um veneno para nós, aquilo que não vai nos envenenar na nossa caminhada. Nós precisamos entender isso. Paulo está falando de algo muito especial para nós. Dentro desse texto, ele está nos falando algo muito importante. Eu quero discorrer com vocês nesse momento a respeito dessa verdade que Paulo está apresentando para nós. E ele está falando dessa nova humanidade, está falando dessa nova raça, está usando essa metáfora de uma nova humanidade dentro desses capítulos. Nós começamos lá pelo capítulo 4 e o capítulo 5, ele está falando sobre isso. Na realidade é uma carta toda que está sendo apresentada. Para nós, ela apresenta-se como capítulos para nós podermos encontrar e como versículos para se encontrar. Mas é uma carta inteira que está sendo apresentada de orientações a essa igreja, de ensino a essa igreja. E Paulo ele desafia todos os cristãos a tirar a sua antiga humanidade, a sua antiga roupa, as suas vestes velhas e começar a colocar uma nova humanidade, uma nova roupa. E aquilo que é a imagem de Deus sendo restaurada em nós, sendo transformado na nossa vida. Então ele passa esse texto, esse período nessa carta falando sobre isso. E Paulo está falando sobre essa nova humanidade, está apresentando essa nova humanidade para nós, e ele começa a dizer que essa nova humanidade, essa nova raça em Cristo, ela tem uma mentalidade diferente, ela tem uma roupagem diferente, ela tem um estilo de vida diferente. E então Paulo está dizendo assim que essa nova humanidade, ela precisa começar a ter algumas atitudes, alguns comportamentos diferentes. E em vez de mentir, então esses novos seres humanos começam a falar a verdade. Nós, cristãos, somos esses novos seres humanos, somos essa nova raça. Somos essa nova humanidade que está sendo formada, que está sendo trabalhada dia após dia. Então, nós não podemos mais viver nessa velha humanidade que vivíamos. Outrora mentíamos, hoje não mentimos mais. Vivemos a verdade, falamos a verdade, andamos na verdade. Ele também está falando que em vez de nós estarmos abrigando raiva, o ódio, a ira dentro de nós, Paulo também está falando que nós devemos ser pacíficos, que nós devemos evitar conflitos e resolver conflitos. Ele está falando que essa nova raça, ela não vive brigando, ela não vive se irando, mas ela está sendo pacífica, uma raça que é mais tranquila, que é mais pacífica,
que evita conflitos, que evita brigas, discórdias. Por isso ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Ele está dizendo, não deis lugar ao diabo. Então, Paulo está trazendo para nós um modo de vida que nós precisamos viver como cristãos, um estilo de vida diferente, de não estarmos vivendo na ira, de não estarmos vivendo em brigas, em discórdias, em discussões. Tem muita gente que quer resolver as coisas sempre na briga, na discórdia, e esse não é um estilo de vida cristão. É você ser pacífico. Ele também está falando sobre essa nova roupagem, essa nova humanidade. Ele está falando sobre nós, ao invés de roubar, os novos seres humanos são generosos. Paulo está falando que aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe e ao resultado do trabalho, você vai ser generoso, auxiliando outros, ajudando outros, cuidando de outras pessoas. Nós temos vivido dias que muitas pessoas são egoístas, muitas pessoas não são generosas, elas não contribuem, não ajudam um ao outro. E quando Jesus ele fala sobre nós sermos bons e amarmos o nosso próximo, quem é o próximo? Quem é o próximo? O próximo é quem está próximo. Essa que é a verdade. É nós amarmos os nossos irmãos, aqueles que estão próximos. Por isso também o apóstolo está dizendo que nós devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, aqueles que são cristãos e a todos, quando é possível. Então nós precisamos ser bons, ser generosos. Se roubava, não roube mais. Agora trabalha e você ajuda outros, ajuda as outras pessoas a estarem bem, a viverem bem, a estarem tendo as suas necessidades supridas. E ele também está falando que essa nova raça, essa nova humanidade, essas novas pessoas que estão em Cristo Jesus, que são os cristãos, em vez de fofocar, de estar falando mal da vida dos outros, eles agora encorajam as pessoas com as suas palavras. Eles começam a trazer palavras de encorajamento, ao invés de estar levando palavras de destruição, palavras que vai levar as pessoas a se abaterem, a serem destruídas, mas ele está ensinando a essa nova raça, está dizendo o estilo de vida de vocês precisa ser um estilo de vida onde vocês não ficam fofocando, falando mal dessa pessoa, falando mal disso, daquilo. Vocês vão viver um estilo de vida totalmente diferente, vão trazer palavras que realmente vão ser motivadoras para as pessoas, que vai levar o crescimento das pessoas. Tem algumas pessoas que elas dizem assim, eu falo a verdade, eu sempre vou falar a verdade. Mas o que elas estão fazendo? Elas, por vezes, estão destruindo o outro. Elas estão realmente, ao invés de transmitir para essas pessoas palavras encorajadoras, elas levam palavras que destroem, que geram tantos problemas na vida das pessoas. Nós somos essa nova raça, nós somos essa nova humanidade, nós temos uma roupagem nova, um estilo de vida diferente, e o nosso estilo de vida é levar encorajamento às pessoas, e não uma destruição, e não uma separação, e não uma discórdia, e não a fofoca, não aquilo que não é a verdade. Nós não levamos isso, nós levamos a verdade, levamos o amor, levamos a generosidade, levamos o encorajamento às pessoas. E ele continua dizendo que, em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. O estilo de vida daqueles que não fazem parte dessa raça que é o cristianismo, dessa humanidade, essa nova humanidade que é o cristianismo, ele está dizendo que essas pessoas, elas se vingam, elas dizem, não vai ficar barato isso não, eu vou pagar isso com a mesma moeda. E elas agem dessa forma, mas nós que somos de Cristo, que pertencemos a Jesus, não vamos agir dessa forma. Nós não vamos nos vingar, contanto que a palavra de Deus nos diz para que nós venhamos deixar a vingança com o Senhor.
é Ele quem se vinga, é Ele quem vai agir, é Ele quem recompensa a todos de acordo com as suas atitudes, os seus comportamentos. Então, nós precisamos ter isso em nosso coração, estarmos vivendo dessa forma. E ele também fala que essa nova humanidade, ao invés de satisfazer cada impulso sexual, esses novos seres humanos agora cultivam o autocontrole dos seus desejos corporais. Agora nós começamos a ter um domínio próprio, ao invés de nós vivemos na promiscuidade, na perversidade sexual, nós agora vivemos um estilo de vida totalmente diferente. E aí ele vem trazendo para nós aquilo que nós iniciamos falando aqui sobre ser cheio do Espírito de Deus, sobre esse crescimento espiritual. E Paulo diz assim que essa nova humanidade, ao invés de ficar bêbado, de ficar descontrolado, de ficar intoxicado com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo, esses novos seres humanos, essas pessoas que são semelhantes a Cristo, que tiveram uma transformação, que são os cristãos, que são pessoas de Deus, nós que pertencemos a Jesus, que já entendemos o Evangelho, nós seres humanos, então, estamos sob a influência do Espírito de Deus. E ele está dizendo então que nós precisamos viver debaixo dessa influência, que nós devemos viver debaixo realmente dessa influência. E aí ele começa a explicar como é realmente ser influenciado, como nós vivemos influenciado. Ele explica o que essa influência parece para nós realmente, o que ela é realmente. Ele vai apresentar para nós isso. Vai trazer essa verdade para as nossas vidas. Vai trazer isso para mim, para você, dentro desse texto que nós lemos de Efésios, no capítulo 5 e os versículos 18 ao 21. Ele está apresentando para nós a respeito dessa verdade, de sermos cheios do Espírito Santo, de crescermos espiritualmente. Nós que antes vivíamos na raiva, vivíamos nas discórdias, vivíamos no roubo, vivíamos na promiscuidade, vivíamos falando mal da vida dos outros, nós que queríamos nos vingar, nós que vivíamos nos desejos descontrolados, nós que estávamos embriagados com as coisas desta vida, agora precisamos viver influenciados pelo Espírito de Deus, ser controlado pelo Espírito de Deus. E é interessante que ele apresenta para nós isso, ele vai explicar para nós o que essa influência aparece de 4 maneiras diferentes. Ele vai apresentar para nós aqui dentro desse texto. E é assim que nós precisamos. Como nos encher do Espírito Santo? Como nos encher? Como estar completos dessa presença todos os dias da nossa vida? Como estarmos vivendo isso? E é interessante que ele apresenta para nós os 2 primeiros pontos aqui que ele apresenta para nós, e ele está dizendo para nós nos enchermos do Espírito Santo. Ele está dizendo isso e ele fala assim: falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A primeira coisa para nós crescermos espiritualmente, utilizando esse texto, falando desse texto, para nós termos essa influência do Espírito de Deus na nossa vida, ele está falando assim: vocês precisam cantar. Cantem, adorem ao Senhor, cantem, cantem. Ele está apresentando, cantem juntos, mas também cantem sozinhos. Por isso Paulo está falando para nós, cantem. O problema é que as canções atualmente, nem todas, não estou fazendo uma apologia, nada disso, e nem também uma crítica diretamente em relação a isso, mas muitas canções que se apresentam, ou algumas canções que surgem, elas têm trazido simplesmente uma questão do ser humano, do homem, e não de Deus. E Paulo está falando assim, cantem, falem a respeito de Deus. Quando usa-se salmos, salmos são cânticos, são adorações. Adorações a quem? A Deus, não ao homem, mas ao Senhor. Cantem a Deus, cantem a Ele, cantem as maravilhas de Deus, adorem as maravilhas do Senhor, cante. Ele está apresentando para nós esses 2 primeiros
pontos aqui sobre nós sermos influenciados pelo Espírito é nós cantarmos juntos com outras pessoas, cantarmos as obras de Deus, mas cantarmos sozinhos. E ele está falando de cânticos espirituais, de você cantar algo para o Senhor, de você cantar em línguas, cânticos espirituais, de estar cantando para a Deus, cantar sozinho, cantar no meio de outros, junto com outros, estar cantando, adorando ao Senhor. Isso nos faz viver sob a influência do Espírito, isso nos faz viver debaixo da influência do Espírito, ser cheio do Espírito. E então ele continua falando para nós, é tão interessante porque ele está mostrando para nós que o Espírito Santo ele trabalha na vida das pessoas, na pessoa de Cristo Jesus, está agindo nas nossas vidas através do cântico, da música, de ser entoado ao Senhor louvores. E então ele usa o primeiro e o segundo ponto, isso, cantando junto e cantando sozinho, apresentando ao Senhor essa adoração, esse louvor. E nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós vamos ser cheios dele assim. Mas ele continua falando sobre, também, aí entra o terceiro ponto da influência do Espírito Santo, que é ser grato. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter louvores, ela vai ter adoração. Alguém que é cheio do Espírito Santo, que está influenciado pelo Espírito de Deus, ela vai ter adoração ao Senhor. E ela também vai ser grato, ela vai ter gratidão em sua vida. Ela vai estar vivendo com gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Você já agradeceu a Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Nós, às vezes, ficamos esperando Deus fazer alguma coisa para daí nós agradecermos. Mas Deus já fez tantas coisas e tem feito tantas coisas. O fato de você estar vivo, o fato de você estar vendo esse vídeo, o fato de você estar ouvindo essa mensagem, isso é um presente de Deus. Seja grato ao Senhor de você ter uma família, de você ter um trabalho, de você estar tendo saúde. Seja grato ao Senhor por você poder conhecer a Ele. Gratidão a Deus, sermos gratos ao Senhor, ser grato às pessoas que são cheias do Espírito, que são influenciadas pelo Espírito, elas são gratas aos outros. A gratidão atrai a bênção de Deus para a nossa vida, atrai o favor de Deus e das pessoas para a nossa vida. Seja grato a Deus. E ele continua falando sobre essa influência, apresentando o quarto ponto, que é o Espírito nos compelindo realmente a nos colocarmos debaixo de outros, para elevar esses outros como mais importantes do que nós mesmos. Ele está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele está apresentando para nós que nós devemos colocar as outras pessoas acima de nós, que elas precisam ter um valor a mais e que nós temos uma missão de fazer essas pessoas crescerem, de fazerem essas pessoas avançarem. Por isso ele continua falando a respeito de que os maridos devem amar as suas esposas e as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Essa submissão significa que nós estamos elevando alguém. A esposa tem um papel fundamental dentro do casamento, que é fazer o seu marido crescer, quer fazer o seu marido ser elevado, quer fazer o seu marido estar em evidência, ter um crescimento, ter um fortalecimento. É um papel fundamental, realmente, de estar ali. E Paulo está dizendo à igreja, está dizendo a nós, que nós temos um papel fundamental, que é fazer com que os nossos irmãos cresçam. Então nós nos sujeitamos, trabalhamos para que os outros cresçam, para que outros sejam melhores, para que outros avancem, para que outros possam ter uma vida melhor em Cristo a cada instante. Isso realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é você se encher do Espírito todos os dias. Alguém que já recebeu a plenitude de Deus, que já tem o Espírito Santo na sua vida, ela vai ter esses comportamentos. Enchei-vos do Espírito de Deus.
adorando ao Senhor, adorando a Cristo, sendo grato a Deus todos os dias, você se sujeitando, você estando ali amando os outros, cuidando de outras pessoas, fazendo com que elas cresçam, com que elas avancem, com que elas tenham um crescimento maior em Jesus. Viver o Evangelho não está dizendo a respeito a mim, está dizendo a respeito de Deus e do meu irmão, das pessoas. Então Paulo está apresentando à igreja de Éfeso isso, vocês são uma nova raça, vocês são essa nova humanidade, essas pessoas que agora têm Cristo como cabeça, que direciona as suas vidas, e vocês vivem sob essa influência que é o Espírito de Deus. Vocês são guiados por eles, e pessoas guiadas por ele adoram ao Pai, louvam ao Senhor, engrandecem o nome dele, cantam juntos e cantam sozinhos, mas essas pessoas também, elas estão sempre dando graças a Deus, porque a gratidão em suas vidas, a presença do Espírito gera isso em nós, e então nós estamos colocando as pessoas acima de nós, valorizando elas, dando valor ao nosso próximo. Seja cheio do Espírito de Deus, cresça espiritualmente. Você não é mais a velha criatura que você era antes de conhecer Cristo. Você é uma nova criatura, uma criatura que tem um Espírito de Deus dentro de você e que você vive a humanidade, você vive a raça que foi formada por Cristo Jesus quando ele veio a essa terra. Seja um cristão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que você possa exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar, com cânticos ao Senhor, com gratidão a Deus e também às pessoas, e com amor ao teu próximo, no nome de Jesus. Que essa mensagem possa trazer edificação à sua vida todos os dias e que você se lembre, eu estou cheio do Espírito Santo e eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que Deus abençoe você e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, levando elas a viverem o melhor de Deus todos os dias para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Nós queremos convidar você para estar conosco, participando do nosso culto online que vai acontecer no domingo às 19 horas, um momento muito especial, e que você possa estar participando e vivendo a bênção, a graça de Deus. Lembre-se que pessoas que estão sob influência do Espírito de Deus, elas adoram a Deus. Então vamos adorar o Senhor juntos, vamos estar em comunhão, mesmo distantes, mas ao mesmo tempo juntos, adorando ao Senhor e buscando a presença dEle. Domingo às 19 horas, uma grande celebração ao Senhor, um momento muito especial. E toda quarta-feira às 20 horas, também a grande noite de cura e de libertação, um momento de graça e do favor do Senhor para as nossas vidas. E que você possa estar ouvindo o programa de rádio todas as manhãs, às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, uma palavra de fé para o seu coração também. E que você possa contribuir doando 1 quilo de alimento para as famílias que precisam. Nós continuamos o nosso trabalho. Nós não estamos fazendo isso em razão das situações atuais, mas nós sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo, atendendo as famílias, e diariamente nós temos atendido as pessoas aqui na nossa ação social. E você que pode colaborar doando 1 quilo de alimento, nós estaremos à disposição para buscar na sua casa se for necessário, ou você pode trazer aqui no escritório da igreja. Nós também estamos atendendo diariamente, de segunda a sexta-feira. Toda a equipe pastoral está aqui pronto para atender vocês. E que vocês estejam atentos às nossas redes sociais, às novidades, àquilo que vai ser divulgado nos próximos dias, de todas as nossas atividades, e que você possa estar aí se preparando para estar conosco no nome de Jesus. Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida e também por esse tempo, e que você possa viver o melhor do Senhor a cada momento. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa palavra ao nosso coração,
E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um dos teus filhos, que como cristãos, como pessoas que vivem para o Senhor, realmente venhamos estar sob a influência do Senhor, venhamos estar sendo influenciados pelo Teu Espírito dia após dia e possamos realmente transmitir às demais pessoas a essência do Teu Evangelho, a Tua verdade e o Teu propósito. Abençoa esse líder, abençoa esse irmão, essa irmã, abençoa essas pessoas que estão nos assistindo neste momento, que elas sejam curadas, que elas tenham saúde física, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, a vida financeira, traz paz para essas pessoas. Nós oramos abençoando elas, declarando paz, a prosperidade sobre a vida dos teus filhos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um abraço a todos vocês, até a próxima semana, no nome de Jesus.